Existe uma mulher em todo ambiente de trabalho que você já conheceu. Ela não grita. Ela não briga. Ela não envia e-mails em caixa alta nem bate a mão na mesa em reuniões. E mesmo assim, quando ela fala, todo mundo para. Quando ela entra em uma sala, o clima muda. Quando ela dá uma opinião, as pessoas inclinam o corpo levemente para frente, como se o que viesse a seguir fosse ouro. Você já viu essa mulher? Talvez você já tenha sentido uma mistura de admiração e frustração ao observá-la, sem conseguir identificar exatamente o que ela tem de diferente. Hoje, você vai descobrir. Porque o que essa mulher carrega não é sorte, não é beleza, não é um título no currículo. O que ela carrega é o arquétipo da sereia ativado no ambiente profissional, e esse é exatamente o código que vamos quebrar agora. Se você quer aprender como ativar o arquétipo da sereia para transformar sua presença no trabalho e ser notada e respeitada sem precisar se desgastar, você está no lugar certo. E antes de começarmos esse mergulho profundo, se inscreva no canal agora mesmo para dominar o seu magnetismo pessoal. Estamos em uma jornada de conteúdos focada na sua transformação como mulher de presença e poder, e você não pode perder os próximos códigos que vão chegar. Clica no botão de inscrever-se, deixa o like nesse vídeo e me diz nos comentários de qual cidade você está assistindo isso, porque esse conteúdo está chegando para mulheres do Brasil inteiro que já cansaram de ser invisíveis onde deveriam brilhar. Agora vamos ao que interessa. A sereia, na mitologia, não precisava perseguir ninguém. Ela ficava em seu lugar de poder, cantava, e os navios mudavam de rota para se aproximar dela. Essa é a essência desse arquétipo. Atração sem perseguição, influência sem imposição, presença sem barulho. E quando você aprende a transplantar essa energia para o ambiente corporativo ou qualquer espaço profissional onde você esteja inserida, algo extraordinário começa a acontecer. As oportunidades começam a chegar até você. Os projetos importantes começam a ter o seu nome associado. As pessoas começam a te buscar para resolver problemas, para dar opiniões, para liderar. Não porque você se vendeu, mas porque você se tornou indispensável de uma forma que é quase impossível de ignorar. Mas vamos ser honestas sobre uma coisa antes de continuar. Existe um erro que a maioria das mulheres comete no ambiente de trabalho, e ele está destruindo silenciosamente a percepção que os outros têm delas. Esse erro tem um nome: a energia da necessidade. Quando você precisa ser reconhecida, quando você age a partir da fome de aprovação, quando cada reunião se torna uma batalha interna para provar que você é boa o suficiente, as pessoas sentem isso. Não conscientemente, mas sentem. E essa energia, por mais sutil que seja, repele ao invés de atrair. A sereia nunca age a partir da necessidade. Ela age a partir da abundância. E é exatamente essa mudança de postura interna que é o primeiro passo para ativar esse arquétipo na sua vida profissional. O primeiro pilar, a voz que para salas vamos falar sobre algo que ninguém te ensinou na faculdade e que nenhum curso de comunicação corporativa vai te dizer de verdade. A voz de uma mulher de presença não é a mais alta da sala. É a mais segura. Existe uma diferença brutal entre essas duas coisas, e entender isso vai mudar a forma como você se comunica para sempre. Pense em como você fala em uma reunião importante. Você apressa as palavras com medo de ser interrompida? Você termina suas frases com a entonação subindo, como se fosse uma pergunta, mesmo quando você está afirmando algo. Você coloca disclaimers antes de cada ideia, do tipo não sei se faz sentido, mas... Ou pode ser que eu esteja errada, mas... Se você reconheceu algum desses padrões, saiba que eles são exatamente o oposto do que a sereia faz. Eles sinalizam insegurança, e insegurança é invisível. Não da forma que você quer ser invisível, mas da forma errada, aquela em que as suas ideias são ignoradas mesmo quando são brilhantes. A voz da sereia é pausada. Ela não tem pressa porque ela sabe que o que tem a dizer vale a pena esperar. Ela faz afirmações, não pedidos de aprovação disfarçados de ideias. Ela usa o silêncio como ferramenta, porque sabe que um segundo de pausa antes de responder comunica mais confiança do que qualquer palavra poderia. Comece a observar isso na sua semana. Antes de falar em qualquer contexto profissional, respire uma vez. Não de forma exagerada, não de forma perceptível. Apenas uma respiração para ancorar você no momento. Isso muda o ritmo da sua fala, muda sua postura e muda completamente como a sua mensagem é recebida. Há uma técnica específica que executivas de alto nível usam sem perceber, e que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Quando alguém te interrompe em uma reunião, e isso vai acontecer porque ainda acontece com todas as mulheres em ambientes mistos, você não precisa ceder nem brigar. Você simplesmente espera o momento certo,
coloca a mão levemente sobre a mesa ou faz um gesto sutil com a cabeça e diz com calma: deixe eu terminar esse ponto. Sem agressividade. Sem desculpa. Apenas clareza. E então você termina o que estava dizendo, ainda mais devagar do que estava antes. Esse gesto simples recalibra a dinâmica da sala inteira. As pessoas começam a perceber que você não é alguém que se deixa atropelar, e isso cria respeito de forma automática. O segundo pilar, presença física que não pede permissão. A linguagem corporal da sereia comunica uma coisa acima de tudo: ela pertence ao espaço onde está. Não como intrusa, não como convidada, mas como alguém que faz parte daquele lugar de forma natural e inevitável. E isso é transmitido antes mesmo de você abrir a boca. Vamos falar de postura, mas não da forma chata que você já ouviu 1000 vezes. Não se trata de sentar reta como se tivesse uma régua na espinha. Trata-se de ocupar o espaço que é seu de direito. Quando você entra em uma sala de reunião, você se senta encolhida, com os cotovelos junto ao corpo, ocupando o mínimo de espaço possível? Ou você se senta com os antebraços sobre a mesa, os ombros levemente para trás, ocupando o espaço como alguém que sabe que tem o direito de estar ali? A diferença entre essas duas posturas é abissal em termos de como você é percebida. Existe um fenômeno estudado em neurociência comportamental chamado de power posing, que a pesquisadora Amy Cuddy trouxe para o mainstream. A ideia central é que o corpo e a mente se comunicam em via dupla. Quando você assume posturas de poder, a sua química interna muda, e isso afeta não apenas como você se sente, mas como as pessoas ao redor te percebem. A sereia sabe disso instintivamente. Ela ocupa o espaço. Ela faz contato visual prolongado, mas não intimidador. Ela sorri quando quer sorrir, não como resposta automática a cada coisa que alguém diz. E esse sorriso, quando aparece, tem um peso completamente diferente porque é genuíno e seletivo. Outro ponto que pouquíssimas pessoas consideram é o ritmo com que você se move. Movimentos apressados comunicam ansiedade e subserviência. Movimentos deliberados comunicam controle e propósito. Você não precisa ir devagar o tempo todo, mas nos momentos de maior visibilidade, como quando está apresentando algo, quando está entrando em uma sala importante, quando está cumprimentando alguém de autoridade, desacelere conscientemente. Caminhe como se tivesse certeza de onde está indo. Por que você tem? O terceiro pilar, a arte de ser memorável sem se esforçar demais. Aqui chegamos em um dos pontos mais contraintuitivos do arquétipo da sereia no trabalho. E preste atenção porque isso vai mudar a forma como você usa sua energia profissional. A maioria das pessoas acredita que para ser memorável é preciso fazer mais. Mais projetos, mais horas, mais ideias, mais presença em todas as conversas. Mas a sereia faz o oposto. Ela é seletiva. E é exatamente essa seletividade que a torna inesquecível. Pense no seguinte: em um jantar, a pessoa que fala o tempo todo acaba sendo lembrada como aquela que não parou de falar. A pessoa que fala pouco, mas quando fala, diz algo que te faz pensar por dias, essa é a que você não consegue tirar da cabeça. No ambiente de trabalho, funciona da mesma forma. Quando você contribui em tudo, quando você está em todos os comitês, quando você manda e-mail para cada thread que aparece, você se torna ruído de fundo. Mas quando você escolhe com cuidado onde vai colocar a sua energia, quando você faz uma pergunta certeira em uma reunião que ninguém mais pensou em fazer, quando você entrega um projeto que tem a sua marca registrada de qualidade em vez de 5 projetos mediocres, você cria algo que é raro no ambiente corporativo. Você cria expectativa. As pessoas começam a esperar pelo que você vai dizer. Começam a notar quando você não está. E isso é poder real. Não o poder barulhento de quem grita mais alto, mas o poder silencioso de quem é necessário. Comece a se perguntar em cada semana: onde está a minha energia profissional indo? Estou espalhando ela em 1000 direções ou estou concentrando ela onde realmente importa? A sereia não gasta energia à toa. Ela concentra. E quando ela se move, é com intenção. Entender isso é o primeiro passo, mas existe uma aplicação prática avançada desse princípio de seletividade que envolve como você se posiciona estrategicamente em projetos e conversas de alto impacto. Se você quer o guia completo para aplicar isso na sua realidade profissional hoje mesmo, toque no link que deixei na biografia. Lá está o material detalhado para quem busca resultados reais, não apenas teoria. Porque entender o arquétipo é uma coisa, mas saber exatamente como aplicar cada pilar no dia a dia do seu trabalho específico é outra completamente diferente, e é isso que está lá para você. O quarto pilar, limites como forma de atração. Este é o pilar que mais surpreende as pessoas quando falam sobre o arquétipo da sereia no trabalho, mas é também um dos mais poderosos. Os limites da sereia não afastam as pessoas. Eles criam fascínio.
Vamos desconstruir uma crença limitante muito comum entre mulheres no ambiente de trabalho. A ideia de que dizer não vai prejudicar a sua reputação, vai fazer as pessoas te verem como difícil, vai fechar portas. Essa crença faz com que mulheres extremamente competentes se tornem o sim automático da empresa. Aquela que cobre o turno de todo mundo. Que assume o projeto que ninguém quer. Que fica horas além do expediente porque não soube como recusar. E o paradoxo cruel é que isso, ao invés de construir respeito, constrói um outro tipo de percepção. A de que o seu tempo e a sua energia não têm muito valor, porque você os oferece para tudo sem distinção. A sereia tem um radar muito apurado para o que serve aos seus objetivos e o que não serve. E ela diz não com a mesma elegância com que diz sim. A diferença está em como. Quando a sereia recusa algo no trabalho, ela não se desculpa em excesso, não inventa desculpa elaborada, não fica se justificando por 5 minutos. Ela é direta, educada e firme. Nesse momento não está dentro do que eu posso assumir com a qualidade que esse projeto merece. Ponto. Esse tipo de resposta comunica algo muito poderoso, que você tem padrões, que você se respeita. E as pessoas, mesmo sem perceber, começam a te respeitar da mesma forma. Há também outro tipo de limite que a sereia mantém com maestria, que é o limite emocional. Em ambientes de trabalho tóxicos ou competitivos, é muito fácil ser arrastada para dramas, fofocas, brigas de ego, jogos políticos. A sereia observa tudo isso com a frieza gentil de quem entende a dinâmica sem se deixar contaminar. Ela não alimenta conflitos desnecessários. Ela não entra em guerras que não são dela. Ela não precisa ganhar todas as batalhas pequenas porque está de olho na guerra grande. E essa postura de não reatividade emocional é uma das coisas mais raras e mais admiradas em qualquer ambiente profissional. O quinto pilar, relacionamentos de influência. A sereia não tem inimigos desnecessários. Mas ela também não tem amizades falsas. O que ela cultiva são relacionamentos de influência genuína, aqueles baseados em troca de valor real, respeito mútuo e uma compreensão clara do que cada pessoa representa no ecossistema profissional ao seu redor. Vamos falar sobre networking, mas de uma forma completamente diferente do que você aprendeu. O networking tradicional que a maioria das pessoas pratica é transacional e superficial. Trocar cartões, adicionar no LinkedIn, aparecer em eventos com uma pilha de sorrisos forçados. Isso não constrói influência real. O que constrói influência real é a atenção genuína. É lembrar do que a pessoa disse na última conversa. É enviar aquele artigo que você sabe que ela ia adorar sem pedir nada em troca. É fazer perguntas que mostram que você realmente ouviu quando ela falou sobre os seus desafios. A sereia é uma observadora excepcional. Ela presta atenção nas pessoas de uma forma que a maioria não presta. E isso cria uma conexão profunda, porque todo ser humano quer ser visto de verdade. Quando você oferece essa atenção genuína de forma seletiva, as pessoas que recebem isso se tornam seus aliados mais leais. Não por obrigação, mas porque você criou algo raro, uma conexão real em um ambiente que quase sempre é artificial. Existe também a questão das figuras de autoridade. Muitas mulheres ou se tornam excessivamente submissas diante de líderes e chefes, desaparecendo na presença deles, ou oscilam para o outro extremo e ficam na defensiva, como se precisassem provar constantemente que não estão sendo dominadas. A sereia faz nenhum dos dois. Ela trata figuras de autoridade com respeito, mas não com reverência cega. Ela discorda quando precisa discordar, de forma articulada e baseada em dados ou perspectiva real. E essa capacidade de se posicionar com segurança diante de quem tem mais poder hierárquico é o que separa as mulheres que chegam ao topo das que ficam no meio do caminho. O sexto pilar, a inteligência emocional como superpoder estratégico. A sereia sente muito. Isso é parte central de quem ela é. Mas ela aprendeu a usar o que sente como informação, não como reação. E essa distinção é a diferença entre ser guiada pelas emoções e usar as emoções como guia. No ambiente de trabalho, especialmente em ambientes de pressão alta, as emoções aparecem constantemente. A frustração quando um projeto é rejeitado, o ciúme quando um colega é promovido, a raiva quando uma ideia sua é acreditada a outra pessoa, o medo quando uma apresentação importante está chegando. A maioria das pessoas suprime essas emoções ou as deixa explodir nos momentos errados. A sereia faz algo diferente. Ela as reconhece, as nomeia internamente, entende o que elas estão tentando dizer, e então decide conscientemente como agir a partir delas. Quando um projeto seu é rejeitado e você sente aquela pontada de frustração e humilhação, em vez de reagir defensivamente na reunião ou ir embora ruminando por dias, a sereia faz duas coisas. Primeiro, ela valida o sentimento para si mesma: estou frustrada.
Eu me dediquei a isso e não foi reconhecido da forma que esperava. Segundo, ela busca informação útil na situação. O que esse feedback está me dizendo que posso usar? O que eu não vi que os outros estão vendo? Essa postura transforma derrotas temporárias em combustível para crescimento real. A inteligência emocional da sereia também se manifesta na capacidade de ler a sala. Ela percebe quando uma reunião está indo para um lugar improdutivo antes de todo mundo. Ela sente quando alguém está com uma agenda escondida numa negociação. Ela nota quando um colega está sobrecarregado e precisa de apoio antes que ele peça. Essa sensibilidade, longe de ser fraqueza, é uma vantagem estratégica enorme, porque ela permite que você se mova com antecedência, que você construa alianças no momento certo, que você faça as perguntas certas antes que os problemas virem crises. O sétimo pilar, consistência como a âncora do magnetismo. Tudo que falamos até aqui, a voz, a presença, a seletividade, os limites, os relacionamentos, a inteligência emocional, nada disso funciona de forma isolada ou intermitente. O que cria o magnetismo real da sereia é a consistência. Não a consistência robótica de quem segue um script, mas a consistência orgânica de alguém que está profundamente alinhada com quem ela é e com o que ela quer. Quando você é consistente no ambiente de trabalho, as pessoas sabem o que esperar de você. E não de uma forma previsível e entediante, mas de uma forma confiável e sólida. Elas sabem que quando você se compromete, você entrega. Elas sabem que quando você dá uma opinião, é honesta. Elas sabem que quando você está em um projeto, vai trazer o seu melhor. Essa consistência constrói algo que nenhuma estratégia de marketing pessoal consegue comprar: reputação real. E reputação, no ambiente profissional, é o ativo mais valioso que você pode ter. Porque reputação viaja na sua frente. Quando seu nome aparece em uma conversa sobre um projeto importante, o que as pessoas associam imediatamente a ele? Quando alguém te indica para uma oportunidade sem você estar presente, o que eles dizem? Essa é a sua marca pessoal real, não a que você declarou no seu perfil, mas a que vive na mente e na percepção das pessoas que trabalharam com você. A sereia constrói essa reputação não através de grandes gestos espetaculares, mas através da soma de 1000 pequenas escolhas consistentes ao longo do tempo. A escolha de terminar o que começou. De falar a verdade com gentileza, mesmo quando seria mais fácil concordar. De se apresentar com energia e presença mesmo nos dias difíceis. De tratar o estagiário com o mesmo respeito que trata o diretor. São essas escolhas pequenas e consistentes que, acumuladas, criam uma presença que é impossível de ignorar. A integração. Quando tudo se conecta, chegamos ao ponto onde tudo precisa se juntar. Porque o arquétipo da sereia no trabalho não é uma lista de técnicas que você aplica uma por uma como se fosse um checklist. É uma forma de ser. É uma postura interna que, quando genuinamente incorporada, se manifesta naturalmente em todos esses comportamentos que descrevemos. E essa é a parte mais importante que preciso te dizer. Você não precisa ser outra pessoa para ativar esse arquétipo. Você não precisa mudar a sua personalidade, fingir uma confiança que não sente ou se tornar fria e calculista. A sereia é quente. Ela é sensível. Ela é profundamente humana. O que ela fez foi aprender a não se diminuir. A não pedir desculpa pela sua presença. A não terceirizar a percepção que os outros têm dela para a sorte ou para a aprovação alheia. Pense na mulher que você quer ser no trabalho daqui a 1 ano. Como ela fala? Como ela se move? Como ela decide onde vai colocar a sua energia? Como ela responde quando é desafiada? Como ela celebra quando algo dá certo? Agora me diz, o que está entre você hoje e essa versão de você? Na maioria das vezes, não é uma habilidade técnica. Não é um diploma. Não é uma promoção que precisa vir antes. É uma decisão. A decisão de parar de esperar por permissão para ocupar o espaço que já é seu. O arquétipo da sereia no trabalho é sobre isso. Ocupar o seu espaço com toda elegância, toda inteligência e todo o poder que você já carrega dentro de você. Não amanhã. Não depois que você for promovida. Não quando você finalmente se sentir pronta. Agora. Porque a presença não é construída depois que as oportunidades chegam. É a presença que faz as oportunidades chegarem. Você já tem o que precisa. O que faltava era o código. E agora você tem ele. E agora eu te pergunto diretamente, qual dos 7 pilares que discutimos hoje você sente que precisa ativar com mais urgência na sua vida profissional? Escreve aqui nos comentários qual é o seu maior desafio agora. É a voz? É a presença física? É dizer não? É os relacionamentos? É a consistência?
Escreve "Eu ativo a sereia" nos comentários se você está decidida a aplicar esse código a partir de hoje. Quero saber quem está nessa jornada comigo, porque esse canal existe para as mulheres que decidiram parar de ser invisíveis onde deveriam brilhar. Até o próximo vídeo.